noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui reunidos para juntos celebrarmos ao nosso Deus. E além de celebrarmos a Deus na noite de hoje, nós estamos recebendo aqui o Seminário Teológico Batista Norte Caxiense. E nós vamos ter uma apresentação dos trabalhos dos alunos do seminário que está sobre a coordenação hoje do pastor doutor Elias Brum. Ele é o coordenador dessa turma, ele é o coordenador dessa disciplina, e ele trouxe os alunos aqui para fazerem esta apresentação. Então, nós queremos dar início lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Nós vamos ler esse texto e também vamos cantar o hino de número 301. Então vamos ler o texto? Todos encontraram? Amém? 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. A disciplina, pastor Elias? Cristianismo e cultura contemporânea. O trabalho de hoje que será apresentado pelos alunos foi realizado na disciplina Cristianismo e cultura contemporânea. Vamos ler 1 Pedro 3,15. Podemos ler? Amém? Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É isso que diz o texto da Palavra de Deus, que nós devemos, em primeiro lugar, santificar a Cristo no nosso coração. E ao santificar, ao separar o nosso coração para adorar a Deus, para exaltar ao Senhor, para colocá-lo diante do Senhor, depois de fazer isso, a Bíblia diz que nós devemos estar preparados. E para estar preparados é necessário o quê? Estudo, é necessário pesquisa, é necessário leitura. Estar sempre preparado para responder. Agora, não é com arrogância, né? Não é com arrogância, não é com violência, mas com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, e eu tenho certeza que seremos grandemente abençoados por nossos seminaristas. 1 Pedro 3,15. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu vou pedir nesse instante ao pastor Isaías que eleve-nos a Deus em oração, que vem aqui orar. O pastor Isaías vai estar orando a Deus. Depois nós vamos cantar o hino 301. E em seguida eu vou passar a palavra para o mestre, pastor Elias Brum. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai que está no céu, nesse momento, ó Deus, com nosso coração alegre, por estarmos, ó Deus, aqui na Tua casa. Senhor, Tu conheces, ó Deus, o nosso coração, nossa mente, sabe, ó Deus, de toda a nossa necessidade. E agora, ó Deus, que estamos, ó Deus, neste momento, a ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem para falar-nos nesta noite. Senhor Deus, concede, ó Deus, a todos nós, que possamos, ó Deus, estar preparados, ó Deus, para receber, ó Deus, aquilo que o Senhor quer. E também para falar, ó Deus, ao mundo, tudo aquilo que o Senhor quer também que nós falamos. Obrigado, ó Deus, por tudo, ó Deus, ser com todos os irmãos que aqui estão presentes, com os seminaristas, com todos aqueles, ó Deus, que estão se preparando, ó Deus, para essa grande missão, que é levar o Evangelho ao mundo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hino de número 301 do cantor cristão. Vamos louvar ao Senhor. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar
alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fim o abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante, real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém? Vou passar a palavra para o doutor Elias Brum. Doutor, professor, pastor Elias Brum. Maravilha, estamos nessa noite com a amada igreja e com você que está acompanhando o nosso trabalho em qualquer lugar do Brasil, até mesmo do mundo. Você pode entrar em contato conosco e certamente você terá a sua resposta, terá a sua vida abençoada. E como o nosso pastor disse no início, nós estamos aqui com os nossos alunos do Seminário Teológico Batista Norte Caxiense, e eles já passaram pela sua primeira avaliação, e essa apresentação também faz parte de uma avaliação. Nós também temos o intuito de trazermos esclarecimento. Então, você que está um pouquinho distante, no que tange ao espaço geográfico, mas, de certa forma, está sendo alcançado por esse trabalho, você pode interagir conosco nessa noite e até mesmo em outro momento, porque temos a certeza que o tema é um tema contemporâneo, porque trata da realidade do mundo contemporâneo, mas trata de uma realidade que não passa com o tempo, é atemporal, trata-se da pessoa e da obra de Cristo. Então, nós vamos trabalhar de uma forma profunda com um tema geral: cristianismo e cultura contemporânea. Esse é o tema da nossa disciplina. Agora, quero dizer a você que os nossos grupos, que serão 3 grupos, eles vão trabalhar esse tema nos tópicos específicos. O primeiro grupo que vai se apresentar, temos 2 alunos, o aluno Almir e o aluno Mateus. Eles vão trabalhar o tema no sentido geral: cristianismo e cultura contemporânea, perfilando todos os meandros desse trabalho. O nosso segundo grupo, temos 4 brilhantes alunos: o Alessandro, o Samuel, o Luiz Cláudio e o Vinícius. Eles vão trabalhar
os subtemas atitude e contracultura, procultura, Cristo acima da cultura. Temos certeza que os meandros desta apresentação vão trazer grande contentamento a você que nos acompanha. Temos ainda, pelo menos, representante do terceiro grupo, o Jefferson, que vai trabalhar 4 temas de muita importância. Vamos falar, em primeiro lugar, da cultura em termo geral. Ele falará sobre a cibernética. O que é a cibernética? Como a cibernética está associada ao mundo contemporâneo? O que isso tem a ver com o cristianismo? Censura é um tema muito questionado no momento que estamos vivendo. Como funciona essa questão? E transculturalidade. Então, nos meandros desse trabalho, nós podemos permear temas, e os alunos apresentarão pensamentos, filosofias de grandes autores contemporâneos e autores clássicos como John Stott, Alice McGrath e tantos outros, que realmente enriquecerá o seu conhecimento. Então, onde você estiver, em todo o Brasil, você terá o privilégio de participar, e nós teremos o privilégio de receber a sua pergunta, e temos certeza que somente a glória vai revelar os frutos desse trabalho. Maravilha! Então, nesse momento, vamos convidar até o altar, o púlpito, o primeiro grupo, a dupla, o aluno Almir e o aluno Mateus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Almir, eu estudo no Seminário Batista Norte Caxiense e eu estou aqui hoje para falar sobre cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo é uma religião monoteísta e ela enfatiza a crença de que a gente tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. O cristianismo ele trabalha nessa questão de você ter um relacionamento próximo, um relacionamento de intimidade com Deus. Os textos bíblicos, eles citam Jesus como um judeu, filho de carpinteiro e uma pessoa totalmente contrária ao Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano tinha ocupado as terras que eram da Palestina. Então, ele foi rebelado porque ele sentia que o Império Romano não tinha que ter tomado a Palestina para si, que era deles, era dos judeus. O Messias, os judeus, eles tinham a convicção de que haveria um Messias, de que o Messias viria. Só que eles esperavam o Messias, só que o Messias que eles esperavam não era o Messias que chegou, não era o Messias que falava de amor, não era o Messias que falava coisas boas, que não incitava a guerra. Na verdade, eles esperavam um Messias que chegasse para brigar por eles, o Messias que chegasse guerreiro, que lutasse pelos judeus, que livrasse os judeus do jugo do Império Romano. Os seguidores de Cristo, os discípulos, eles criam que Jesus seria morto, mas que ressuscitaria após o terceiro dia. E foi de fato o que aconteceu. Jesus ressuscitou e os discípulos passaram a andar por toda a terra, propagando, espalhando a palavra de Deus a todos que quisessem ouvir, a todos que necessitavam de ouvir a palavra de Deus e de conhecer mais sobre o Messias, sobre Jesus. A partir do século II, o cristianismo começou a ser entendido como uma religião distinta do judaísmo, que até essa época a religião principal era o judaísmo, com exceção das outras diversas religiões que aconteciam. A mais importante religião era o judaísmo. E aí, a partir do século II, o cristianismo começou a ser reconhecido como uma religião distinta do judaísmo. No início do século IV,
o imperador Constantino, ele teve uma conversão, ele vivenciou uma conversão milagrosa, ele disse que viu Jesus no céu, viu uma luz, viu alguma coisa, e ele, a partir desse momento, ele começou a aceitar o Império Romano, tornou possível, aceitou que o cristianismo fosse uma religião daquela época, uma outra religião. E mais ou menos 100 anos depois, o imperador Teodósio, ele tornou o cristianismo a religião principal do Império Romano. Ele transformou o cristianismo na religião principal do Império Romano. As doutrinas e ensinamentos do cristianismo, elas foram determinadas por uma série de concílios que eles tiveram início no período cristão, como o concílio de Nicéia, que foi em 325. Hoje existem cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo. O cristianismo se espalhou pelo mundo a partir do século XVI. E ele foi espalhado pelos padres jesuítas, que enviaram missionários por todo o mundo para propagar a palavra de Deus, para propagar as boas novas do Senhor. O cristianismo, ele trabalha em cima da crença de que Deus é tripartida, a natureza tripartida. Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo. É triuno, desculpa, eu confundi aqui, eu estava pensando na palavra certa. Tá? E oficialmente, o cristianismo teve o início no ano 33 depois de Cristo, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, numa reunião de milhares de pessoas, 3.000 pessoas mais ou menos, foram batizadas com o Espírito Santo, começaram a falar nas línguas delas, e todos se entendiam, mesmo existindo ali pessoas de diversas localidades diferentes, diversas nações, de diversas línguas. E eles começaram a falar, e todos eles se entenderam. Segundo o apóstolo Pedro, isso se deu às 9 horas da manhã, mais ou menos às 9 horas da manhã, e todos entendiam a todos. No cristianismo é possível encontrar diversas seitas. Apesar disso, a maior parte dos adeptos do Evangelho de Jesus confiam nas seguintes premissas: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus criou o homem para reinar sobre a terra. Deus não criou o homem para ser escravo de ninguém, criou o homem para reinar sobre a terra. O cristianismo acredita que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Também diz que Deus é justo. Deus é justo. E Jesus vai voltar no dia do juízo final. Os condenados sofrerão penalidades e os salvos receberão a vida eterna. Isso faz parte da doutrina do cristianismo. O cristianismo ele tem diversas comemorações, e eu vou citar algumas delas aqui, as mais importantes talvez. A primeira é o Natal, que é comemorado dia 25 de dezembro e simboliza o nascimento de Jesus. Depois tem a Quaresma, é o 40º dia. É o período que antecede a Páscoa, sendo celebrado pela Igreja Católica, principalmente, e por algumas igrejas cristãs. Páscoa, que é onde se comemora a ressurreição de Jesus, que aconteceu no 3º dia após a morte. E o Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa, festejo pela vinda do Espírito Santo sobre os cristãos. O cristianismo, ele surgiu a partir de Jesus, e ele vai reinar sobre a terra até o dia que Jesus voltar para resgatar o seu povo, o povo eleito
o povo que crê, o povo que acredita nessas doutrinas e nessas bases cristãs. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus Assis, sou aluno também do Seminário da Associação Batista Norte Caxiense, sou da Igreja Batista 3 de Outubro, e eu vou falar um pouquinho sobre o que é cultura. A definição mais geral sobre esse conceito, ela foi formulada no século XIX pelo antropólogo Edward Tylor, que definiu como complexo e incluiu também como conhecimento a moral, as leis, os costumes e qualquer hábito de membros de uma sociedade. E nisso, antes, essa palavra ela tinha alguns contextos. Ela veio do latim, traduzida do latim, que significa colere, tem o seu significado de cultivar, cuidar e crescer. Então, ela explicava muito a questão do cultivo do agro. Hoje ela é incluída também no agronegócio, na agricultura. E também ela teve essa questão da educação, ela também abrange a questão da educação, outra também, o crescimento intelectual, o crescimento do comportamento humano. O Brasil, nosso país, ele é um país transcultural. O que é esse país transcultural? Dentro dele há uma cultura dominante, só que há outras pequenas culturas que vêm de outros povos. Nosso país ele é dividido por 3 culturas, 3 povos: europeu, africano e indígena. Então, o povo africano, a gente conhece muito a questão da Bahia, que tem lá suas religiões, tem suas crenças, tem seus costumes, tem suas músicas, suas comidas típicas. A gente tem a mistura também do europeu, o catolicismo que veio com os europeus, as suas comidas típicas. A gente tem também os indianos, os indígenas com as suas culturas também, as suas crenças. Então, isso faz o Brasil ser um país que tem muita diversidade culturais. E isso ajuda muito o país, tanto na questão econômica, tanto na questão governamental, nas áreas políticas, porque a cultura não é nada mais, nada menos que a identidade de um povo. Então, um povo sem cultura é um povo sem identidade. Então, esse é o meu ponto sobre o que é cultura. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre cultura contemporânea. A cultura contemporânea, ela tem origem em 1789, onde houve a Revolução Francesa e se prolonga até a atualidade. Desde então, o mundo passou por diversas transformações. A Revolução Francesa ela deu início à origem contemporânea. A partir dela, novas ordens de poder foram formadas, governo republicano baseado na Constituição, na defesa e propriedade privada e com forças militares instruídas. A nova era, essa nova era que estamos vivendo, as inovações tecnológicas e desenvolvimento da ciência, caracterizam o início do século. Com isso, nascem as primeiras instituições científicas especializadas, tornando necessários novos métodos de descobertas científicas. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a cronologia de alguns fatos relevantes da história contemporânea no mundo e no Brasil. Vou começar aqui falando sobre o começo da Revolução Francesa e do Iluminismo. Vou estar falando que foi gerada, ocorreu no ano 1789, a Guerra de
Hispano-Americana, que ocorreu no ano de 1898, tendo também Primeira Guerra Mundial, que foi no ano 1914, a Segunda Guerra Mundial em 1939, 2009, o início do governo de Barack Obama. Então, esse foi um dos acontecimentos que ocorreram desde a Revolução Francesa até 2009, ali no início do governo de Barack Obama. Agora, alguns eventos nacionais, né? A guerra no Paraguai, que ocorreu em 1864, a guerra a Guerra do Contestado, que ocorreu em 1912, o Plano Cruzado, que aconteceu em 1986, e, dos tempos mais atuais, impeachment de Dilma Rousseff e início do governo de Michel Temer. Então, isso daqui é uma apresentação simples, né, dos acontecimentos cronológicos do que aconteceu depois da época ali da Revolução Francesa, até mais próximo aqui, o impeachment de Dilma Rousseff. Então, essa é a minha apresentação sobre cultura e cultura contemporânea. Parabéns ao primeiro grupo, parabéns aos dois alunos, Almir e Mateus. Graças a Deus, né, que no século XVI houve realmente a expansão do cristianismo através de jesuítas, mas lembrando que no século XIX houve a expansão das missões norte-americanas, né, sobretudo do pessoal do Batista do Sul, e nós somos resultado desse trabalho. Graças a Deus também que o Brasil é um país multicultural, e podemos avançar nesse conhecimento. Vamos agora à apresentação do nosso segundo grupo. Pode caminhar até o local da apresentação. Alessandro, Samuel, Luiz Cláudio, Vinícius. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a atitude, cultura, pró-cultura, Cristo e a cultura contemporânea. E vamos já avançar bastante nesse conhecimento. E você já pode interagir conosco nesse dia. Tá bom? Boa noite, graças e paz, amém. Eu sou o Samuel Seabra, já me sinto grato, desde já, pela oportunidade do Dr. Elias Brum, pastor André Romualdo, reitor do seminário, ter nos dado essa oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco da nossa história, da história do cristianismo, e como isso aconteceu e como isso vem acontecendo tão perto de nós, de forma contemporânea. E pensando nesse tema, que é a nossa disciplina, Cristianismo e Cultura Contemporânea, esse grupo ele vai estar tratando um pouco sobre os assuntos que aconteceram mais próximo ali do século XVI, que marca muito a história dos cristãos, porque representa o ponto inicial ali da reforma, que nós conhecemos que o grande ícone naquele momento, Martinho Lutero, ele se vê dentro de uma cultura onde que ela não representava a forma real do cristianismo. Então ele acaba indo contra aquela realidade. E isso acontecendo chegou até os dias atuais, até esta igreja, até os nossos dias. E nós bem sabemos que foi ali próximo ao século XVI, ali, dentro daquele período. E nós vamos contemplar um pouco sobre isso, sobre o que aconteceu ali naquele período e como foi o desenrolar
como foi o desenrolar tanto dos cristãos presentes naquela época, tanto da igreja presente naquela época e dos acontecimentos, como a igreja se portou, como ela se comportou diante de tudo que estava acontecendo, porque eram vários acontecimentos. Porque quando nós olhamos para o século XVI, quando nós falamos da reforma, parece que a reforma foi algo exclusivo, foi algo único que estava acontecendo naquele tempo. Mas quando nós olhamos um pouquinho para trás, nós vemos que durante aquele período da reforma protestante, no século XVI, muitas coisas aconteceram. Diante da economia, diante da situação da igreja, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui esta noite. E entrando nesse assunto, para falar sobre cultura, nós temos que entender o que é cultura, né? Num conceito geral e bem simples. Nós entendemos que cultura é aquilo que você traz de casa com você. Num conceito bem simples. Nós temos uma educação quando criança, os nossos pais passam algo para nós e aquilo que nós aprendemos dos nossos pais vai formando a nossa cultura pessoal. E quando nós temos a oportunidade de romper o mundo, romper as ruas, nós levamos aquilo que nós temos, a nossa cultura para as pessoas. E o conceito cultura também, de uma forma geral, tentando separar isso que eu estou dizendo, vai ser os saberes, vai ser as técnicas, as artes, as religiões, os hábitos, os costumes que um povo tem normalmente. Então, quando for lhe perguntado, a cultura, qual é a cultura daquele país? É como as pessoas se comportam, é como elas entendem que aquilo é verdade. Porque existem outras culturas em outros países, até mesmo dentro do nosso país, como já foi dito aqui esta noite, que nós estamos num país de multiculturas. Então, mesmo dentro do nosso país, há pessoas que foram ensinadas de formas diferentes e elas trazem isso ao romper com as suas vidas o mundo. E ali nós podemos observar que grandes são a diversidade de culturas. E nós vamos, de uma forma mais introdutória, nós vamos falar um pouco sobre pró-cultura. Nós vamos falar também um pouco sobre a atitude cultural, sobre Cristo acima da cultura, sobre Cristo em um paradoxo, e Cristo o transformador da cultura. E eu gosto muito desse final aí, o Cristo o transformador da cultura, porque nós já dissemos que a cultura é aquilo que nós aprendemos no início da nossa caminhada, e nós levamos aquilo para o mundo. Só que muitas das vezes, nem sempre aquela cultura é a cultura que Cristo tem como base, como alicerce para o cristão, para o ser humano. Então, quando o tema ele nos apresenta um Cristo acima da cultura, é porque ele nos transporta dos nossos ensinamentos para o ensinamento que ele tem de melhor para cada um de nós. E o livro que nós tivemos como base para isso que vai ser dito daqui para frente pelos nossos companheiros do nosso grupo é o Cristianismo através dos séculos. Se por acaso você quer entender um pouco mais sobre cultura, contracultura, tudo que vai ser apresentado aqui de uma forma bem destrinchada, porque nós não temos um grande tempo, entre em contato com a gente, procure o seminário, procure a Igreja Batista Semear e procure esse livro também, Cristianismo através dos séculos, porque lá você vai ver como é que Cristo quer que você se comporte através desse mundo. É isso. Boa noite, irmãos, graças e paz. Meu nome é Alessandro, eu sou da Igreja Batista Getsemane, lá no Parque Eldorado.
E dando continuidade, né, como Samuel já fez a abertura aqui, falando sobre o que é cultura, nós vamos entrar aqui o que é contracultura. Quais são as atitudes contra a cultura? A contracultura é um movimento de contestação da cultura que tenta desafiar os padrões de comportamento estabelecido pela sociedade. Ou seja, a contracultura vem para questionar as normas hegemônicas, como forma de indicar que algo está errado e deve ser modificado. Então, grupos que se levantam para mostrar à comunidade onde está inserida que determinadas culturas ela está errada e ela pode ser mudada. Isso é contracultura. E alguns exemplos que nós temos na história, né, do cristianismo é a igreja do primeiro século. O cristianismo somente seria tolerado se contribuísse para a estabilidade do Estado. Isso aqui nós estamos falando sobre o cristianismo e a política. Então, no primeiro século, o cristianismo ele só seria aceito se ele fosse a favor do Estado, ou seja, rendesse algum benefício para o Estado. E na religião, nós temos aqui uma diferença, né, porque a religião romana era mecânica e externa. Tinha seus altares, ídolos, ritos e prática. Então, eles tinham, né, que ter o altar com ídolos para ser visto ali. E o cristianismo vem, né, a contracultura vem aí falando que isso não era necessário. Né? A Igreja de Cristo não tinha ídolos no seu culto, nada era visto, e o seu culto era espiritual e interno, totalmente diferente do culto da religião romana. A igreja vem aí contra a cultura daquela época. E já no século XVI, temos a figura de Martinho Lutero, que, como Samuel já citou aqui, ele foi um monge alemão que iniciou uma reforma contra a cultura, contra a Igreja Católica, colocando ali suas 95 teses. Então, dentre outros, Martinho Lutero, ele foi ali contra a cultura daquela época, que estava ali quase no mesmo patamar da igreja do primeiro século ali, né? Lutando contra a religião de Roma. Penso eu que para ser hoje, para você ser um servo de Deus, seguir a Jesus, nós temos que ir contra certas culturas que hoje, até hoje, temos aqui mesmo no nosso país. Né? Tem certas culturas que nós, como servos do Senhor Jesus, não podemos admitir. Então, nós vamos contra, né, com base na palavra de Deus. Essa é a minha parte. Vou passar aqui por Luiz. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Luiz Cláudio. Eu sou da comunidade evangélica Poder da Palavra. Eu faço parte do grupo de alunos do Seminário Batista Norte Caxiense. E vou falar um pouco nesta noite sobre a procultura, pegar uma definição aqui de procultura e Cristo acima da cultura. Então, definindo procultura, o Programa Nacional de Fomento
e incentiva a cultura, conhecido como Procultura, tem como finalidade mobilizar e aplicar recursos para apoiar projetos culturais de modo a concretizar o previsto nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Se você for clicar em cima de Procultura, a primeira questão que vai aparecer é Rio Grande do Sul. Provavelmente ali tenha sido o foco principal da Procultura. Você digitar no Google Procultura, vai aparecer Rio Grande do Sul. Então, é um investimento primordial do governo em relação à cultura. Milhões, bilhões de reais investido nessa procultura que é necessário para o ser humano. Mas, acima desse investimento que é necessário para o ser humano em relação à cultura, necessitamos ainda mais de Cristo, e não somente desses investimentos que nos diz respeito à procultura. E o grande nome da atualidade em relação à procultura é Alistair McLeish. Não tem outro nome. Na atualidade é ele. E em relação a Cristo acima da cultura, Cristo, ele está acima dos sumos sacerdotes, ele está acima dos sacerdotes, ele está acima dos escribas, ele está acima dos fariseus e acima dos saduceus que existiam naquela época. Na época de Jesus, antes dele ir à cruz, continuava-se ainda a ter sacrifícios no templo. E os sumos sacerdotes, eles se apropriavam desse sacrifício ao templo para ali abarganhar dinheiro para eles. Mas Cristo, ele foi contra essa cultura desses sumos sacerdotes e por isso ele está acima da cultura. Cristo também, ele foi acima da cultura dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus e dos saduceus, que só queriam assim arrumar pretextos para prendê-lo, para poder matá-lo. E foi o que eles conseguiram, mas conseguiram de acordo com a vontade de Deus, porque se não fosse a vontade de Deus, eles não teriam conseguido levar Cristo à cruz. Mas Cristo precisava passar pela cruz para que pudéssemos herdar a nossa vida eterna. Então, tudo foi usado, tudo que estava de maldade no coração deles foi usado em prol a um objetivo maior, que era a cruz de Cristo. Então, Cristo, ele está acima da procultura e muito acima muito acima da cultura. E o grande nome desse artigo, que eu peguei essa questão dos grupos que existiam na época de Jesus, é Albert Maggi. Então, assim, eu fecho a minha apresentação. Boa noite a todos. Pai do Senhor Jesus. Meu nome é Vinícius de Almeida Padilha. Sou aluno do Seminário Teológico Batista Norte Caxiense, membro da Igreja Batista Monte Hermon, em Santo Antônio da Serra. Hoje, eu vou falar um pouco sobre
Cristo e cultura em paradoxo. Né? Como é que ficam esses dois juntos? Né? Então, vamos definir as coisas. Primeiro, como todos os alunos já falaram, vou definir mais uma vez o que é a cultura. E vou passar rapidinho, tá? São uso e costumes que definem quem é a pessoa. Essa é a sua cultura. Os gostos dela, sabe? O jeito de ser, da pessoa ser, né? O modo de vida que ela vive, que ela tem. Cultura, tá? E essa cultura é formada principalmente em casa, tá? Porque a base, a estrutura que a pessoa tem é a família, tá? Quando eu falo casa, eu falo de estrutura familiar, tá? E aí, essa cultura, a cultura dessa pessoa é formada pela estrutura familiar, pela sua família, sua casa, tá? Ou é pela casa, ou é pelo que a sociedade fala, pelo que o mundo lá fora impõe, tá? Porém, falei da cultura em casa, existem duas casas, dois lares. Como é que é? Isso aí. Duas casas. Tem a sua segunda casa, que é, né, no bairro onde você mora, aqui em Caxias, lá em Santa Cruz, tá? Parque Eldorado. Sua segunda casa. Porque a primeira é outro lugar. Tá? Qual é esse lugar? Qual é essa casa? O céu. Porque, gente, o céu, além de ser o nosso ponto final, né, o nosso alvo, a nossa linha de chegada é lá, o céu também é a nossa origem. Nós viemos de lá, porém abandonamos esse lugar, abandonamos o paraíso. Porque nós fizemos para nós uma outra cultura, um outro modo de vida. Porque agora não é mais Deus quem impõe as regras. Não é mais Ele que me define. Agora quem me define sou eu mesmo. Essa é a nossa cultura. É a cultura que a nossa sociedade está enfiada, enraizada. Que agora eu decido as coisas. Eu que mando na parada. Vamos dizer assim. Tá? Porém, agora voltando lá no tema de Cristo e cultura em paradoxo. Que Cristo, Jesus não veio para se moldar a nossa cultura. Ele não veio para que Ele se molde ao nosso jeito de ser. Nós estamos aqui para fazer do nosso jeito, viver do jeito que nós somos. Não. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, para ser como Cristo. Para ser como Jesus. Então, como ser? Pode passar o slide, tá? Quem está passando aí pode passar. Como ser como Jesus? Né? Ou melhor, qual é a cultura de Jesus? Qual é a cultura que nós abandonamos? É a cultura do céu. É a cultura perfeita. Cultura original. Cristo veio restaurar ela. E na cruz, Jesus trocou de lugar conosco. Para quê? Para que a gente fique do mesmo jeito que a gente está? Né? Vivendo segundo as nossas próprias vontades? Do nosso próprio jeito? Não. Ele trocou de lugar conosco e nos deu a vida espiritual e o modo de viver aqui na Terra. Quando eu falo trocou de lugar, é os dois. Cristo levou sobre si a morte, o julgamento, o inferno, o pecado que era meu e que era seu. Ele trocou de lugar conosco. Tá? E essa troca foi para os dois lados. A vida que era Ele foi para nós. Ele nos deu. Então, aqueles que se arrependem dos seus pecados e vão até a cruz, Jesus dá a vida. E o que é a vida?
Jesus declara ser a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, terá a vida eterna. Então, nós, como filhos de Deus, nós que nos arrependemos e fomos para a cruz, nós agora passamos a andar como filhos de Deus. A nossa cultura agora, nosso jeito de viver, não é mais do meu jeito, não é mais o que eu quero, mas o que Cristo é e quer. Então, você que se diz salvo, você que se diz cidadão do céu, né? Você que se diz filho de Deus, saiba que você tem que se comportar como tal. Porque nós falamos de um Jesus que ama, de Jesus que morreu por nós, de um Jesus que perdoa, mas a gente deixa de falar, muitas das vezes, de um Cristo que propriamente restaura a comunhão. Ele restaura a cultura. Tá? Então, se você se diz filho de Deus, você tem que ser como o único filho de Deus, que trocou de lugar contigo. Porém, você não vai conseguir ser como Cristo se você não tiver Ele habitando em você. Ele é o transformador da cultura. Ele que nos muda, nos transforma à imagem e semelhança dele, que nós deixamos, abandonamos. Entendeu? É Ele que nos transforma. Então, você não vai se transformar à imagem dele por força própria. Você não vai se tornar, vai viver como Jesus viveu, pela sua própria força, pelo seu próprio... Né, vamos tentar a sorte aqui, vamos tentar ser como Jesus. Não vai. Você pode tentar, vai ficar ali um tempo, mas vai cair, porque a gente não consegue. Nossa carne pede para que nós façamos a nossa vontade. A vontade da nossa carne. Então você só vai ser como Jesus se você tiver Ele no seu coração, para que Ele te transforme na figura do Espírito Santo. Então, Jesus, Ele quer nos transformar à imagem e semelhança dele. Porque, veja, Deus não é um Deus que se dá bem com diferença. Não. Ele não quer que você seja diferente dele. Não. Ele te quer igual a ele. Você só poderá ser igual mediante aquilo que ele te faz, te torna. E ele te transforma à imagem do seu único filho. Tá? Então, que Deus nos abençoe. Essa foi minha parte do trabalho. Passo a palavra agora para o pastor Elias Brum. Amém? Parabéns a esse grupo. Vamos aplaudi-los. Maravilha. Realmente precisamos da cultura do céu. A nossa cultura original é a cultura do céu. Então, no momento que nós estamos sendo vilipendiados, perfilados, permeados por movimentos contra a cultura, que são antagônicos aos ensinamentos da palavra, que possamos ficar com uma das máximas desse grupo, que Cristo, além de tudo, é o restaurador da cultura. Cristo pode restaurar uma cultura do céu, aqui no Brasil, nas nossas famílias, certamente, e na nossa vida pessoal. Graças a Deus por todos esses ensinamentos. Estamos chegando ao final das apresentações. Vamos chamar agora o representante do último grupo, o aluno Jefferson. Faltaram alguns, né? Faltaram alguns da equipe dele, né? Ele vai fazer a sua parte e representá-los. Que possamos estar atentos. E lembrando que você pode fazer as suas perguntas
e certamente os seminaristas vão apoiá-los nessa resposta. Jefferson. Boa noite. Meu nome é Jefferson Barbosa, sou membro da 2ª Igreja Batista em Parque Fluminense e o meu grupo sou eu. Os outros membros do grupo tiveram contratempos e não puderam vir. E eu tive que absorver algumas das falas deles, que são os assuntos da cultura contemporânea. Os meus amigos de seminário falaram muito da parte boa, que é a parte do cristianismo. E coube ao meu grupo algumas questões mais técnicas, e não tão cristãs assim. Mas a gente consegue relacionar com algumas delas. A primeira parte que eu queria falar um pouco sobre assuntos de cultura contemporânea é a relação dos direitos humanos e o cristianismo. Se vocês não sabem, um dos primeiros ativistas dos direitos humanos chama-se John Wesley. John Wesley foi um dos primeiros homens a lutar de forma aberta contra a escravidão de outro homem. Em seus escritos Pensamentos sobre a Escravidão, ele se mostra de maneira clara com uma fundamentação bíblica sobre o direito de um homem exercer sobre outro. E o homem pertencer a outro é antibíblico. John Wesley torna-se, assim, um dos primeiros ativistas dos direitos humanos no mundo, na sua época. Então, quando nós muitas das vezes vemos essa palavra tratada dentro da igreja como se fosse uma ofensa ou um palavrão, nós tendemos a entender que os direitos humanos, antes de qualquer coisa, eles são direitos bíblicos, porque eles falam das necessidades básicas que Deus deu para nós: alimentação, moradia, um trabalho, tudo isso com dignidade. E um homem pertencer a outro é indigno. Então, os direitos humanos, eles têm base bíblica. Eles não são algo colocado por um grupo de pessoas que são realmente contra a palavra de Deus. Essas pessoas se apropriaram desse discurso e o transformaram em algo antibíblico. Mas eles não são. Porque a Bíblia nos garante todos esses direitos e nós devemos lutar por eles, para que todo ser humano o tenha. Isso são os direitos humanos. Isso não vai contra o pensamento de Cristo, porque Cristo deu pão, Cristo deu a cura. Cristo, além da salvação, ele cuidou do seu povo. Não era seu objetivo inicial, mas já que ele estava na terra, ele o fez. Então, como nós, representantes de Cristo na terra, também cabe a nós fazermos como Cristo o fez. Não por achar melhor, não por achar pior, e sim por um dever como servos do Senhor, como imitadores deles. Um outro assunto que também é bem contemporâneo, bem atual, é a questão da bioética, de experimentações sobre animais e seres humanos, tendo em vista burlar as leis do homem, as leis impostas por Deus ao homem, as regras do universo ao homem. Até que ponto nós podemos ir, até que ponto nós podemos fazer sem romper o limite da Bíblia, sem romper o limite da palavra de Deus. Até que ponto nós podemos chegar sem romper a nossa essência como cristãos. Porque um dos objetivos de você trabalhar hoje na biologia é vencer a morte. E nós sabemos que sem morte não há salvação. Porque Cristo morreu para os nossos pecados, para que nós possamos viver novamente com o nosso Pai na glória. Então, se você não morrer, você não vai para o céu. Você vai viver nessa terra. Porque o que cabe à nossa terra, o que cabe à nossa vista, é passar o nosso tempo aqui, cumprir a nossa jornada aqui. Caso tenhamos entendido a mensagem da cruz, ascendermos a estarmos à direita do Pai. Qualquer coisa que for contrária a isso
não está contido na palavra de Deus. Esses são dois pontos contemporâneos que nós lidamos, às vezes, com pouco conhecimento. E nós precisamos nos aprofundar em autores, muitos deles seculares, estudos sociológicos, antropológicos, para que nós possamos fazer o caminho, que é um ciclo. Nós saímos da Bíblia, buscamos o conhecimento e voltamos à Bíblia, para que esse conhecimento adquirido seja confrontado com a palavra e possamos ver o que nós devemos adquirir e o que nós devemos fazer como os crentes de Bereia, retirar do nosso convívio. Esses são dois pontos. O ponto seguinte que eu vou falar é a cibernética. Pessoal, nós entendemos cibernética como robôs, máquinas. Não, cibernética não é nada disso. Isso é automação, isso é engenharia, isso é produção. Cibernética é um conceito antropológico que lida da relação homem-tecnologia. E tecnologia é tudo aquilo que amplia a capacidade humana. Quando um homem pegou um pedaço de madeira e o afiou e utilizou para bater a sua presa, isso era alta tecnologia naquele momento, porque ele usou de um instrumento para aumentar o seu poder, para aumentar a sua capacidade. Isso é tecnologia, é aquilo que amplia a capacidade humana. A cibernética, ela é uma ciência multidisciplinar que tem da sociologia, da antropologia, da biologia, da própria engenharia, da matemática, da informática, estuda essa relação entre o homem e as tecnologias que ele constrói, para que ele possa ter mais acesso, para que ele possa executar melhor as suas tarefas. Cibernética é isso. Nós associamos geralmente cibernética à internet, aquele espaço lá virtual. Não, isso aí faz parte dela, mas não é ela. Cibernética é a ciência que estuda essa relação. Continuando sobre esse tema, vou falar sobre outro tema muito doloroso, outro tema contemporâneo muito doloroso sobre a cristandade, que é a censura. Censura é todo o ato de levar alguém, alguma obra, alguma arte, alguma canção que seja impedida de sua exibição pública. Isso é censura. A proibição de alguém apresentar a sua opinião, seja ela de qualquer modo de expressão. Isso é censura. Todos os conceitos que eu estou falando, eles são facilmente pesquisados. E eles são simples e hoje eles são de acesso global. Basta você pegar no seu telefone e digitar o termo, que você vai ter ali explicações simples. Mas a censura, ela funciona de algumas maneiras. A primeira delas é a censura estatal. Quando o Estado, ele decide aquilo que você pode ler, aquilo que você pode assistir, aquilo que você pode apreciar, aquilo que você, às vezes até aquilo que você pode comer. É uma censura estatal. Tudo é definido por lei. O Estado vota, o Estado diz aquilo que você pode ou não fazer dentro da sua liberdade individual de expressão. Isso é censura estatal. É quando existe uma lei que diz que eu não posso usar uma blusa azul. Ou eu não posso andar com a minha Bíblia para qualquer lugar. Existe a censura que é muito comum em alguns países, que é a censura paraestatal. O que é isso? O Estado não diz nada, mas ele apoia determinados grupos com poder político e militar para que eles cumpram esse papel. A lei diz que você pode, mas, na verdade, devido a alguns grupos, não pode. Isso é muito comum com religiões em alguns países. Religiões diferentes
da religião do governo são perseguidas em alguns locais do mundo. Não estamos falando só de países muçulmanos. Países de outras religiões também fazem isso de maneira paraestatal, inclusive nós cristãos. Não vamos aqui também dizer que nós somos vítimas, porque há uma meia-culpa aqui, nós também fazemos de alguma maneira em alguns locais. Porque quando a gente fala de modo acadêmico, a gente tem que falar de todos os lados. E países cristãos também perseguem minorias de outras religiões. Então, e hoje em dia nós temos um outro tipo de censura que é muito perigosa, que ela não está sujeita a nenhum controle, que é exercida na questão das redes sociais, que é a chamada cultura do cancelamento. Uma pessoa emite uma opinião numa rede social e ela pega, e outras pessoas, uma opinião que é fora do senso comum, porque hoje em dia tudo é senso comum. Aquilo que está fora do senso comum é retirado. E essa pessoa, ela passa a ser atacada por pessoas, muitas das vezes sem entender por que essa pessoa disse isso, somente porque ela foi contra o senso comum. Não entende que as pessoas têm direito individual à sua própria expressão, garantido por lei em muitos países. Então, se você vai contra o senso comum, você é massacrado nas redes sociais. O nome disso é cultura do cancelamento. Muitas das vezes, nós cristãos sofremos isso devido ao comportamento de algumas pessoas que se dizem cristãs, mas têm comportamentos e emitem falas que são contrárias ao cristianismo. E as pessoas associam a prática cristã e ao comportamento, como elas são contrárias, pegam e exercem críticas sobre isso. Algumas delas até pertinentes, e outras somente raivosas. Mas tolhem essa pessoa da sua opinião. Isso é censura. E, para terminar, nós temos um conceito que ele é antigo, mas está voltando com muita força, que é a chamada transculturalidade. A transculturalidade é um conceito socioantropológico, que diz que todas as culturas do mundo, como aqui falaram, existem elementos comuns. Como aqui já foi dito, cultura são hábitos, costumes, artes, são costumes, doutrinas, tradições, aspectos culinários de um determinado povo. E nós vemos que muitos povos que não tiveram contato têm muitos valores em comum. Isso é chamada transculturalidade. A transculturalidade está associada a outros termos que também são estudados juntos, que é a multiculturalidade e a interculturalidade. A gente vê, parecem sinônimos, mas não são. Multi vem de muitas culturas. É quando várias culturas habitam um determinado espaço geográfico e convivem, nem sempre de maneira harmoniosa, mas elas estão ali no mesmo espaço. Interculturalidade são quando duas ou mais culturas fazem trocas. Elas pegam elementos e passam a trocar entre si, às vezes de forma recíproca, outras de forma impositória, mas há uma mudança em ambas as culturas. Aqui leva e aqui recebe. Isso é interculturalidade. É o intercâmbio entre as culturas. Transculturalidade, então, definindo. Transculturalidade são culturas, são elementos culturais comuns a culturas que nunca tiveram contato. Multiculturalidade são culturas diferentes convivendo no mesmo espaço geográfico. Interculturalidade são culturas que trocam elementos entre si, às vezes de forma recíproca, às vezes de forma impositória. Esses são os conceitos que nós trabalhamos na parte contemporânea da cultura, que são os conceitos atuais que nós vemos hoje sendo tratados nas academias. Assim eu encerro a minha palavra.
Maravilha, assim concluímos o trabalho dos alunos. Parabéns a todos os grupos, todos os participantes. Mais uma vez quero destacar os nomes deles. No primeiro grupo, com o tema geral Cristianismo e Cultura Contemporânea, o Almir e o Matheus. Vamos aplaudir? Mais uma vez. Parabéns ao Almir e ao Matheus pela brilhante apresentação. No segundo grupo, Alessandro, Samuel, Luiz Cláudio e Vinícius, trabalhando vários temas, né? Atitude contra a cultura, pró-cultura, Cristo acima da cultura, e obtivemos vários ensinamentos. Vamos aplaudir o segundo grupo. Maravilha. E concluindo o nosso trabalho, o Jefferson, representando, né? Sendo integrante, representando seus amigos, trabalhou muito bem, com muita maestria, os temas cultura, cibernética, censura e transculturalidade. E nós agradecemos a Deus por esses ensinamentos. Realmente cremos que a nossa cultura original, que, segundo Samuel, que nós trazemos de casa, mas a cultura que nós trazemos de casa, nós cristãos, é a cultura do céu. Embora essa cultura do céu esteja sendo muito vilipendiada no nosso país, no mundo, né, da atualidade, nós temos a certeza de que esse Cristo, né, tal qual disse Vinícius, ele também é um restaurador da cultura. E que nós possamos saber que a cultura que rege as nossas vidas é a cultura soberana de Deus. Graças a Deus. Agradecemos aos alunos do Seminário Teológico Batista Norte Caxiense. E agradecemos à Igreja Batista Semear, na pessoa do seu pastor, André Romualdo. Agradecemos toda a liderança dessa igreja de ter aberto esse trabalho, essa porta para que os alunos pudessem se apresentar. Agradecemos a atenção de vocês, né, que nos acompanharam em vários lugares do Brasil. Queremos dizer que foi realmente um prazer. Estaremos aqui outras vezes. Queremos dizer que estaremos atentos às vossas perguntas, estaremos respondendo, e certamente o Brasil será grandemente abençoado com esse trabalho. Graças a Deus. Bem, vamos colocar em pé nesse momento, vamos agradecer a Deus por tudo que realizou. Já estaremos passando a palavra ao pastor da igreja, ao André Romualdo, e nesse momento vamos orar agradecendo a Deus. Uma palavra... eu gostaria que nós orássemos, eu vou orar, os irmãos estarão acompanhando aqui no templo da Igreja Batista Semear. Você aí na sua casa, no aconchego da sua casa, no trabalho, você que está nos acompanhando na empresa, nessa madrugada, entrando pela madrugada, né? Ou melhor, 9h10 ainda, né? Mas você vai ser acalentado por essa palavra por toda a madrugada, e louvamos ao Senhor, porque Ele realmente nos fez crescer e na graça, no seu conhecimento. Que você aí, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, também possa agradecer a Deus por tudo que você aprendeu, por tudo que aconteceu nessa noite maravilhosa.